Esse é um fator que, sem dúvida nenhuma, põe muito mais pressão diplomática sobre Israel, porque não são palestinos contando essa história, são os próprios israelenses, são funcionários desses centros de distribuição. Essa pressão, na sua opinião, vai ser suficiente para que ou haja um cessar-fogo, ou para que a campanha de Israel seja, a campanha militar de Israel seja mais amena, ou para que a ONU seja permitida, com a volta da ajuda humanitária que a ONU costumava distribuir na faixa de Gaza? Qual que é o impacto que essa notícia, que é muito impactante sem dúvida, pode ter no curso dessa guerra? Bom, em primeiro lugar, importante dizer, né, os palestinos eles vinham, como você colocou, contando isso há meses, né? Exato. Desde quando essa empresa, criada pelos Estados Unidos junto com Israel, começou a ser responsável, né, pelo fornecimento da ajuda humanitária, e foi no contexto quando Israel interrompeu a entrada de toda a ajuda humanitária por 3 meses, né? O que Uhum. provocou uma fome gigantesca, na qual a ONU dizia que pelo menos 500 mil pessoas em Gaza estavam com fome severa e com risco de morte, né? E daí foi criada essa organização para controlar o fluxo de ajuda humanitária, e desde o início os palestinos diziam que essa nova logística de fornecimento de ajuda humanitária seria uma forma de promover a limpeza étnica, como você colocou, né? São apenas 4 locais no sul de Gaza, o que obriga que milhões de pessoas se transfiram para essas regiões para que elas residam ali, o que é a intenção do governo israelense, esvaziar ao máximo a faixa de Gaza e confinar eles em cada vez em enclaves menores para facilitar esse controle, né? Por exemplo, a entrada nessas zonas de entrega da ajuda humanitária são feitas por biometria. Então, se você de alguma forma é blacklisted, né, se você está listado ali pelo exército de Israel por qualquer razão, né, você não pode receber ajuda humanitária, você e sua família, o que vai contra as orientações da ONU de como deve se prover ajuda humanitária, que deve ser indiscriminada, deve ser universal, porque todos merecem, né, receber ajuda humanitária. Então, desde o início os palestinos vinham dizendo isso, e agora que os israelenses estão dizendo isso, o mundo está ouvindo. Acho que é só para ressaltar como existe uma política aí, né, de ouvir certas vozes e não ouvir outras. O jornalista responsável pela essa reportagem, o Nir Hasson, eu conheço ele, é um excelente jornalista, cobriu Jerusalém por muitos anos e está fazendo uma excelente cobertura sobre o que tem acontecido em Gaza, e ele conseguiu declarações dos próprios soldados dizendo que eles recebem orientação para atirar, né? Desde o início, a gente sabe que não existe restrição para atirar, né, dentro da faixa de Gaza. Os soldados israelenses não têm nenhuma limitação, eles têm liberdade para atirar quando, como, onde quiser. Todas as investigações feitas contra crimes cometidos por soldados israelenses desde o início do genocídio nunca resultaram em nada, pelo contrário, quando foi feita uma investigação uns tempos atrás, quando se descobriu os primeiros casos de estupro na prisão de Teiman, uns meses atrás, acho que 1 ano atrás, políticos de extrema-direita e membros da sociedade civil israelense invadiram a base militar em Israel, onde soldados estavam detidos, para libertá-los, e conseguiram a sua libertação, né? Ou seja, não há a menor confiança de que essa investigação que você mencionou vai resultar em qualquer tipo de justiça e punição para os envolvidos, porque, né, existem inúmeras evidências, né, nos quais as Forças Armadas israelenses estão matando a população civil de uma forma indiscriminada, desde o início de outubro de 2023, e essa é apenas mais uma evidência, talvez uma das mais cruéis que a gente vê desde o início, mas é apenas mais uma evidência, né? A gente tem evidência da utilização de inteligência artificial que orienta o bombardeio, né, de áreas civis, e eles sabem que são áreas civis e não áreas com alvos militares, e eles mesmo assim autorizam. Isso foi feito por uma outra reportagem de um jornal israelense chamado 972. Então, são inúmeros casos, né? Essas imagens que vocês veem aí são imagens que mostram um pouquinho, provavelmente, dessa realidade que os palestinos estão vivendo, de um desastre, de um colapso da sobrevivência deles completamente surreal. Os palestinos tentaram se organizar através de lideranças comunitárias para promover essa distribuição da ajuda, né? Tem conseguido de uma forma relativa para fazer com que pessoas de outros locais de Gaza, do norte de Gaza, também recebam ajuda, mas isso obviamente é sempre limitado. Eu acho que essa tentativa, né, do Trump e do Netanyahu de obter essa trégua no momento para de alguma forma diminuir
o que deve ser o retorno dessa pressão ocidental sobre os israelenses, mas eu não vejo o Ocidente nesse momento fazendo nada, né, para conseguir acabar com essa guerra, né? Se a gente chegou até esse momento e continua dessa forma, eu não vejo mudar.